E aí galera, tudo bem? Eu montei essa videoaula aqui para responder uma pergunta de um inscrito chamado Wilson de Oliveira, e ele pergunta que a partir de uma matriz, como é que eu consigo criar um controle giratório aqui que ele traz este código e os outros em subsequência, nessas mesmas células aqui que estão como exemplo. Bom, vamos lá. É um exemplo muito simples. A gente clica aqui em desenvolvedor, para a gente poder acionar essa guia aqui, nós temos que clicar em arquivo, opções, personalizar faixa de ferramentas, e para as versões 2010 e 2013 é só habilitar aqui a guia desenvolvedor, dar um OK, que já vai estar aparecendo aqui a guia desenvolvedor. Vamos lá. Aqui em desenvolvedor eu tenho um filtro aqui do inserir, onde eu tenho alguns itens, alguns objetos que nós usamos para fazer automação comercial e deixar as nossas planilhas um pouco mais bem elaboradas. Bom, esse controle giratório ou botão de rotação, a gente clica aqui, botão esquerdo do mouse, dá um clique aqui na planilha e solta. Ele já vai estar desenhando para vocês, desculpem, o botão giratório. Bom, para configurar ele, eu clico no botão direito do mouse, formatar controle, e aí ele mostra essa seguinte configuração. O valor mínimo, vamos constar como seja esse primeiro aqui, ó. Então digitamos 1300. E o valor máximo 1320. Porque assim, ao clicarmos para cima e para baixo, ele vai estar navegando entre esse mínimo e esse máximo. A incrementação nada mais é que ao clicar para cima, ele vai incrementando ou somando o valor que está mais 1 até chegar ao 1320. Consequentemente, se eu clicar para cima, ele vai subtraindo menos 1. E o vínculo de célula, a gente vai clicar nesta célula aqui, que vai ser a célula nossa de manipulação. Vamos dar um OK, clicar fora e observem que o botão já começou a criar um 1300. Então, se for aumentando, ele vai aumentando incrementalmente 1 mais 1. Ok? E aqui, consequentemente, ó, se eu chegar até o limite, ele vai até o mínimo que eu configurei lá no controle. Bom, esse intervalo aqui, eu cliquei aqui nessa caixa de nome, dei o nome de matriz e apertei um Enter. Então, a partir de agora, esse intervalo tem o nome de matriz. A partir dessa célula, eu uso a função PROC-V. Por quê? Procure para mim na vertical quem? Este item, aonde? No intervalo chamado matriz, que poderia estar digitando, ponto e vírgula, coluna 2, porque eu quero esses endereços aqui, se não, false. Fecho parênteses e dou um Enter. Observe que ao clicar aqui, ó, ele vai mudando o meu código. Então, 1303, a coluna 2 corresponde ao número 19. Aqui está. Bom, como eu digitei um número fixo aqui, eu posso fazer uma jogadinha. Selecionar esse número 2 e clicar nesta célula. E dar um Enter. Vai dar erro. Por quê? Porque aqui não tem nada. Mas se eu digitar o número 2 e der um Enter, volta a encontrar a segunda coluna do PROC-V. Consequentemente, dá um duplo clique aqui, ou F2, né, para explodir a célula, eu tenho que congelar a célula D2, porque é a célula da minha, porque é a célula do meu código aqui de pesquisa. E essa célula E1 não precisa, porque eu vou colocar o número 3, 4, 5, 6 e 7, que é a determinação de minha sétima coluna a partir do PROC-V, onde ele procura o código D2. Então observem, matriz é a primeira coluna, que no caso é 0, depois segunda coluna, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima coluna. Se eu der um Enter aqui, colocar 3, 4, 5, 6, 7, chegar aqui agora, clicar na base inferior direita da célula e arrastar até o final, observe que ele encontrou número 24, coluna 7 do número 1303. 1303, coluna sétima, 24. Se eu for digitando, clicando aqui no incremental, ele vai mudando, 1304, 14, desculpa, 87. 87.
Espero que tenha gostado, espero que eu tenha tirado a dúvida. Clique no curtir e peçam aos seus amigos para se inscreverem no meu canal. Obrigado. Então, o Marcelo vai saber definir, eu não tenho preferência realmente, o Marcelo vai saber definir qual utilizar. E aí galera, tudo bem? Eu montei essa videoaula aqui para responder uma pergunta de um inscrito chamado Wilson de Oliveira, e ele pergunta que a partir de uma matriz, como é que eu consigo criar um controle giratório aqui que ele traz este código e os outros em subsequência, nessas mesmas células aqui que estão como exemplo. Bom, vamos lá. É um exemplo muito simples. A gente clica aqui em desenvolvedor, para a gente poder acionar essa guia aqui, nós temos que clicar em arquivo, opções, personalizar faixa de ferramentas, e para as versões 2010 e 2013 é só habilitar aqui a guia desenvolvedor, dar um OK, que já vai estar aparecendo aqui a guia desenvolvedor. Vamos lá. Aqui em desenvolvedor eu tenho um filtro aqui do inserir, onde eu tenho alguns itens, alguns objetos que nós usamos para fazer automação comercial e deixar as nossas planilhas um pouco mais bem elaboradas. Bom, esse controle giratório ou botão de rotação, a gente clica aqui, botão esquerdo do mouse, dá um clique aqui na planilha e solta. Ele já vai estar desenhando para vocês, desculpem, o botão giratório. Bom, para configurar ele, eu clico no botão direito do mouse, formatar controle, e aí ele mostra essa seguinte configuração. O valor mínimo, vamos constar como seja esse primeiro aqui, ó. Então digitamos 1300. E o valor máximo 1320. Porque assim, ao clicarmos para cima e para baixo, ele vai estar navegando entre esse mínimo e esse máximo. A incrementação nada mais é que ao clicar para cima, ele vai incrementando ou somando o valor que está mais 1 até chegar ao 1320. Consequentemente, se eu clicar para cima, ele vai subtraindo menos 1. E o vínculo de célula, a gente vai clicar nesta célula aqui, que vai ser a célula nossa de manipulação. Vamos dar um OK, clicar fora e observem que o botão já começou a criar um 1300. Então, se for aumentando, ele vai aumentando incrementalmente 1 mais 1. Ok? E aqui, consequentemente, ó, se eu chegar até o limite, ele vai até o mínimo que eu configurei lá no controle. Bom, esse intervalo aqui, eu cliquei aqui nessa caixa de nome, dei o nome de matriz e apertei um Enter. Então, a partir de agora, esse intervalo tem o nome de matriz. A partir dessa célula, eu uso a função PROC-V. Por quê? Procure para mim na vertical quem? Este item, aonde? No intervalo chamado matriz, que poderia estar digitando, ponto e vírgula, coluna 2, porque eu quero esses endereços aqui, se não, false. Fecho parênteses e dou um Enter. Observe que ao clicar aqui, ó, ele vai mudando o meu código. Então, 1303, a coluna 2 corresponde ao número 19. Aqui está. Bom, como eu digitei um número fixo aqui, eu posso fazer uma jogadinha. Selecionar esse número 2 e clicar nesta célula. E dar um Enter. Vai dar erro. Por quê? Porque aqui não tem nada. Mas se eu digitar o número 2 e der um Enter, volta a encontrar a segunda coluna do PROC-V. Consequentemente, dá um duplo clique aqui, ou F2, né, para explodir a célula, eu tenho que congelar a célula D2, porque é a célula da minha, porque é a célula do meu código aqui de pesquisa. E essa célula E1 não precisa, porque eu vou colocar o número 3, 4, 5, 6 e 7, que é a determinação de minha sétima coluna a partir do PROC-V, onde ele procura o código D2. Então observem, matriz é a primeira coluna, que no caso é 0, depois segunda coluna, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima coluna. Se eu der um Enter aqui, colocar 3, 4, 5, 6, 7, chegar aqui agora, clicar na base inferior direita da célula
e arrastar até o final, observe que ele encontrou número 24, coluna 7 do número 1303. 1303, coluna 7ª, 24. Se eu for digitando, clicando aqui no incremental, ele vai mudando, 14, desculpa, 87. Espero que tenha gostado, espero que eu tenha tirado a dúvida. Clique no curtir e peçam aos seus amigos para se inscreverem no meu canal. Obrigado.